A guerra na Ucrânia segue, com centenas de drones e mísseis russos lançados à fronteira toda noite. E Kiev continua pagando o preço pela busca implacável e imprudente de poder do presidente russo, Vladimir Putin. Apesar das muitas vidas perdidas, dos ataques devastadores dos dois lados e de rodadas de supostas negociações de paz, o conflito mostra poucos sinais de que vai terminar em breve. É hora de algo mudar. É hora de destruir de uma vez por todas o arsenal de guerra da Rússia. Essa é a opinião de Svitlana Romanko, fundadora e diretora da Razom. Nós Resistimos é uma organização ucraniana que defende embargo total e transparente aos combustíveis fósseis russos e o fim dos investimentos em petróleo e gás do país. Romanko e outros argumentam que essa é a maneira de acabar com a guerra, porque sem a economia do seu país sustentada pelas exportações de energia, Putin simplesmente não teria mais os recursos necessários para manter o conflito. Ele não teria dinheiro para manter campanhas caras de recrutamento, planos dispendiosos de produção de armas e construir mais infraestrutura militar. Romanko pediu um ataque direto ao caixa de guerra do Kremlin em artigo de opinião para o Kiev Independent. Ela afirmou que ela e seus compatriotas ucranianos estão ansiosos para ver um cessar-fogo iminente no terreno, avançando para uma paz verdadeira, justa e duradoura para a nação. Apesar das conversas, diplomacia e promessas vagas de Putin, a morte e destruição seguem assolando toda a Ucrânia. Romanko destacou a crescente agressão e imprudência da Rússia, como o recente ataque a Kiev, que danificou o prédio da missão da União Europeia na Ucrânia, violando diretamente a Convenção de Viena. Esse ataque também matou 8 pessoas, incluindo uma criança. Mais uma prova de que Putin e o Kremlin não planejam encerrar a guerra tão cedo. Apesar de possíveis alegações do líder russo na recente reunião com Donald Trump no Alasca. Enquanto Trump saiu otimista desses encontros e outros líderes mundiais esperavam que a paz finalmente estivesse no horizonte, os ataques implacáveis da Rússia simplesmente continuaram e, em muitos casos, pioraram. Mais pessoas estão morrendo, mais partes da infraestrutura estão sendo danificadas e destruídas, e mais carnificina e caos se espalham. A lição aqui é clara: conversar com Putin não está funcionando. O presidente russo sabe como enganar e encantar aqueles que tentam se aproximar dele, deturpando a narrativa e fazendo grandes promessas que não pretende cumprir. Ele mudou as regras do jogo durante a guerra, dizendo uma coisa e fazendo outra. Ele claramente tem pouco interesse em se reunir com o homólogo ucraniano, Vladimir Zelensky, para discutir um acordo de paz que beneficie ambos. Se as negociações falharem, segundo Romanko e outros especialistas, restará a pressão econômica para acabar com a guerra. Especificamente, pressão sobre as indústrias de petróleo e gás da Rússia. Esses são os maiores pilares da economia russa e, desde o início da guerra, a Rússia já faturou mais de $1 trilhão, mais de 938 bilhões de euros, para ser preciso, vindos das exportações de combustíveis fósseis, com os países da União Europeia representando mais de 213 bilhões de euros, ou quase 250 bilhões de dólares. Foi principalmente esse dinheiro que permitiu a Putin financiar sua cara invasão, elevando os gastos com defesa a níveis recordes nos últimos anos. Estimativas: $102 bilhões em 2022, 109 bilhões em 2023 e 149 bilhões em 2024. A Europa e outros países ocidentais conseguiram enfraquecer a economia russa. Logo no início da guerra, as primeiras sanções foram impostas a bancos, empresas e oligarcas russos. Os bancos foram excluídos do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, dificultando a movimentação de dinheiro no país, e os ativos do Banco Central Russo foram congelados. Até 1º de março de 2022, poucos dias após a invasão, cerca de $1 trilhão americanos em ativos russos já estavam congelados. Diversas grandes empresas internacionais saíram do mercado russo. Os aliados da Ucrânia seguiram pressionando, impondo sucessivas sanções e punições econômicas pelo mundo.
Tudo com o objetivo de dificultar muito para o Kremlin continuar sua campanha. Em dezembro de 2022, a Rússia fixou o preço do petróleo bruto em $60 por barril, após sanções da União Europeia, que proibiram a compra, importação ou transferência de produtos brutos ou refinados, provocando forte queda no petróleo russo que chega à Europa. Entre 2023 e 2024, novas sanções foram aplicadas, abrangendo diversos produtos, restrições comerciais e limites de preço para itens como diesel, gasolina e óleo combustível. Milhares e milhares de sanções foram implementadas durante esse período e mais ainda foram aplicadas em 2025. Em 20 de maio deste ano, o 17º pacote de sanções da União Europeia atingiu a Rússia, mirando diversas pessoas e entidades influentes e reduzindo ainda mais o preço do petróleo bruto. O 18º pacote veio em julho, com novas sanções aos setores de energia e bancário, como a proibição de importar certos produtos refinados, o corte de transações com bancos russos e o bloqueio do Nord Stream. O G7 achou formas de usar ativos russos congelados contra a Rússia, lançando a iniciativa de empréstimos ERA para a Ucrânia, que usa os lucros líquidos de ativos russos para financiar a defesa ucraniana, permitindo que o país use o dinheiro do Kremlin para comprar novas armas e sistemas de defesa. Bilhões de dólares já foram enviados à Ucrânia por essa iniciativa e mais estão a caminho. Tudo isso teve um custo e foi eficaz em vários níveis. E a economia russa, apesar das declarações de Putin em contrário, realmente começou a sofrer, especialmente em 2025, depois de muita ostentação e bravatas no passado. Até líderes financeiros do país alertaram recentemente para uma recessão iminente e crise econômica, caso os gastos militares sigam no ritmo atual. No Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, em junho, por exemplo, o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov, afirmou que o país estava à beira de uma recessão. Elvira Nabiolina, chefe do Banco Central da Rússia, concordou e pediu ações imediatas para mitigar o risco de uma crise grave e duradoura. Crescemos rapidamente por 2 anos devido à ativação de recursos antes não utilizados. É importante entender que muitos desses recursos já foram esgotados. Em agosto, o Banco Central da Rússia divulgou uma nova previsão financeira para o restante de 2025, estimando que a Rússia pode entrar em um estado de crescimento econômico zero até o final do ano. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia também teve quedas acentuadas durante o conflito. Até agora, ele valia $135 bilhões antes do início da guerra, mas caiu para apenas $35 bilhões em maio deste ano. Há problemas com o valor do rublo russo e uma crise trabalhista por falta de trabalhadores desde então. Milhares se juntaram ao esforço de guerra, resultando em mais de 1 milhão de mortos ou feridos. A guerra já impacta o público em geral com seus custos. Agora, as famílias russas são obrigadas a pagar quase o dobro por mantimentos e itens essenciais do dia a dia em comparação ao que pagavam há apenas alguns anos. Resumindo, a economia russa está em declínio, principalmente devido ao custo da guerra e às sanções ocidentais. Mas ainda assim, o conflito continua. Mesmo assim, o Kremlin encontra uma maneira de recrutar dezenas de milhares de novos soldados a cada mês, lançar centenas de drones e mísseis diários na Ucrânia, construir novas estruturas militares e aumentar a pressão sobre os oponentes nas linhas de frente. Até Putin teve que admitir que sua economia não acompanha os gastos militares. Como o presidente russo anunciou recentemente um corte no orçamento de defesa para 2026, mas ainda não é suficiente para forçá-lo a sentar à mesa de negociações para acertar os detalhes de um cessar-fogo ou ordenar que as forças russas recuem da Ucrânia. A guerra não dá sinais de fim. Um dos principais motivos é que, apesar das sanções europeias e punições econômicas dos Estados Unidos da América e de outros países, a maior indústria da Rússia, a energia, ainda funciona de forma relativamente eficaz. Petróleo e gás continuam fluindo, e muitos países investem nesses recursos, mesmo sabendo que podem financiar a guerra. A China, por exemplo, continua investindo fortemente em carvão e petróleo bruto russos,
e, na verdade, aumentou sua dependência dos recursos russos desde que a guerra começou. A Índia é outro grande investidor. Antes da guerra, não era grande investidor em energia russa, mas, como a China, aumentou os gastos nos últimos anos. Turquia, Brasil e União Europeia também são grandes compradores. Apesar de suas sanções e restrições, continua sendo o maior comprador de gasoduto e gás natural liquefeito. Gás natural liquefeito, da Rússia. Isso oferece à Rússia uma tábua de salvação essencial para se manter. O recente encontro amigável e amplamente divulgado de Putin com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi e o presidente chinês Xi Jinping indica que as relações comerciais entre Rússia, Índia e China devem se fortalecer nos próximos meses. Isso pode dar ao Kremlin o investimento extra necessário para manter ou até intensificar o esforço de guerra. Por isso, os aliados da Ucrânia, especialmente europeus, precisam aumentar a aposta. Segundo Romanko, agora é hora de atingir a Rússia com sanções mais fortes, ousadas e prejudiciais, focando diretamente o setor de energia. Como observa Romanko, os tipos certos de sanções podem sim ter um grande impacto sobre a Rússia. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido, as sanções já retiraram cerca de 450 bilhões de dólares dos fundos de guerra da Rússia, incluindo dólares dos Estados Unidos, dólares 140 bilhões em receitas fiscais de petróleo perdidas. A indústria de combustíveis precisou fazer ajustes caros, demorando mais e usando rotas mais onerosas para levar recursos aos destinos necessários. Petroleiros da Frota Sombra foram colocados na lista negra, dificultando ainda mais a operação das indústrias de petróleo e gás. As reservas estrangeiras de Moscou continuam caindo lentamente. A pressão está aumentando, mas ainda não é suficiente para mudar o rumo da guerra. Romanko afirma que a Europa está disposta a reforçar ainda mais as sanções. O próximo pacote de sanções europeu deve finalmente atingir o núcleo do arsenal de guerra de Putin. A Europa não pode só agir superficialmente. Já passou da hora de embargar totalmente os combustíveis fósseis russos e reduzir o teto do petróleo para dólares dos Estados Unidos, dólares 20, 25 por barril. O nível que realmente prejudicaria Moscou, em vez de ajudá-la. Ela ainda pede que a Europa suspenda o apoio aos projetos russos de gás natural liquefeito e que os Estados Unidos da América imponham sanções secundárias, não só contra a Rússia, mas também contra países que ainda a apoiam. Também é urgente cortar os principais projetos de gás natural liquefeito da Rússia, como o Arctic Gás Natural Liquefeito 2, uma das joias da coroa de Putin. A frota fantasma russa de petroleiros deve ser desmantelada com transparência marítima, divulgação de propriedade e supervisão de seguradoras e estados de bandeira. Sanções devem ser coordenadas no Atlântico, com União Europeia e Reino Unido, junto aos Estados Unidos da América, impondo medidas secundárias rigorosas aos principais clientes de energia da Rússia. A Europa deve rever sua dependência de combustíveis fósseis. Substituir o gás natural liquefeito russo por combustíveis fósseis de outros regimes autocráticos significaria repetir os mesmos erros perigosos do passado. É preciso avaliar com cautela a dependência do gás natural liquefeito dos Estados Unidos da América, ainda mais com uma administração instável em Washington. Essas mudanças drásticas nas sanções provavelmente impactariam significativamente a continuação da guerra. No fim, todo esforço de guerra se resume a dinheiro. Os países não podem enviar soldados, armas e veículos contra inimigos indefinidamente. Tudo isso tem um custo, que aumenta quanto mais o conflito se prolonga. Putin já provou que não se importa muito com o custo humano da sua guerra. Centenas de milhares de compatriotas morreram e muitos ficaram feridos, com o presidente russo dizendo que todos sofreram ou morreram por uma causa. Também não parece se importar muito com o custo material, já que a Rússia perdeu quantidades excepcionais de tanques, veículos blindados, aeronaves, sistemas de defesa aérea, radares e outros equipamentos. Putin realmente se importa com dinheiro, pois está ligado ao poder, e é isso que o move. Ele está obcecado e desesperado para conseguir o máximo possível,
Por isso tem trabalhado tão de perto com o Serviço Federal de Segurança ultimamente, para eliminar generais e outras figuras de autoridade que possam representar uma ameaça à sua liderança ou que tenham ativos valiosos que ele possa tomar para si. Atacar a economia é a melhor maneira de atingir Putin onde mais dói. É por isso que a Ucrânia tem sido tão inteligente e seletiva em seus próprios ataques em solo russo ou em territórios ocupados. Ela tem usado repetidamente seus drones e mísseis para atingir tipos de alvos que custam muito dinheiro para serem reconstruídos ou reparados, ou aqueles que causam maior prejuízo econômico e dificuldades para o Kremlin. Refinarias, depósitos de combustível, plantas de produção, entre outros. O objetivo é dificultar e encarecer a vida da Rússia, pois com menos dinheiro fica mais difícil comprar mísseis, fabricar drones e atacar. A Rússia, por sua vez, pretende seguir com sua guerra de desgaste por todos os meios, enviando drones, mísseis e grupos de assalto seguidamente. Ao cruzar a fronteira para a Ucrânia, o objetivo é enfraquecer a determinação do país, romper defesas e conquistar território gradualmente. Apesar de especialistas afirmarem que a Rússia levaria mais 4 ou 5 anos para capturar os territórios que tentou anexar. Assim como quase 2 milhões de baixas a mais, além de décadas para conquistar toda a Ucrânia, nada disso parece abalar Putin. Muito provavelmente porque ele acredita que as sanções ocidentais nunca serão suficientes para realmente desmantelar sua economia. E que ele pode seguir fazendo o que quiser, contando com o apoio financeiro de países como China e Índia. A Europa pode mudar isso. Mas há temores de que a próxima rodada de sanções europeias, a 19ª no total, talvez não seja suficiente. Falando sob anonimato, diplomatas europeus teriam revelado que as novas sanções não incluirão novas restrições às enormes vendas de energia que, em grande parte, alimentaram a guerra. Elas vão, em vez disso, focar em navios da chamada Frota Fantasma e empresas que estão facilitando para a Rússia burlar as regras e restrições existentes. Se for verdade, isso simplesmente não é suficiente para causar qualquer impacto significativo no Kremlin. Para isso, Romanko afirma que a Europa deve ser ousada. A verdadeira segurança energética não vem ao trocar uma dependência por outra, mas sim ao se libertar dos combustíveis fósseis. Isso significa investir em energias renováveis baratas e priorizar eficiência energética em vez de infraestrutura fóssil destrutiva. A União Europeia fez um progresso notável na redução de sua dependência da energia russa, mas este não é o momento de desacelerar. Cada euro negado ao tesouro russo é um míssil não construído, um drone não lançado, uma vida ucraniana poupada. Putin está contando com a hesitação da Europa e a vaidade de Trump. Ele explora o teatro de Washington para ganhar tempo no campo de batalha, mas a Europa não pode esperar. Reforçando sanções e cortando o dinheiro dos combustíveis fósseis que financiam a guerra da Rússia. A União Europeia pode mostrar que apoia a Ucrânia não só com palavras, mas com ações. Uma Europa unida pode fechar brechas, cortar recursos de guerra de Putin e antecipar a paz baseada em justiça, responsabilidade e segurança. Esse é o único tipo de paz que os ucranianos podem aceitar, e o único tipo de paz que a Europa deve defender. Resta saber se a União Europeia atenderá ao apelo ucraniano por ação mais forte ou se os Estados Unidos terão resposta própria. Talvez impondo tarifas e sanções já debatidas há tempos aos principais parceiros comerciais da Rússia, dando a Putin nenhuma outra opção a não ser finalmente aceitar que sua invasão ilegal é totalmente insustentável. Uma coisa é certa, falar com Putin é inútil. Já houve muitas discussões, mas o mundo não está mais próximo da paz do que no mesmo período do ano passado. Putin pode ignorar palavras, mas não pode ignorar ações que afundam seu país em crises e turbulências econômicas. Talvez seja a hora dos aliados da Ucrânia darem o golpe final no caixa de guerra da Rússia e acabarem com esta guerra sangrenta. Agora, saiba mais sobre a pilha de problemas que está se acumulando na mesa de Putin, em nossa análise recente e aprofundada sobre como a ofensiva de verão da Rússia não trouxe o resultado que o Kremlin esperava. Ou para ver como a guerra está sob a ótica da Ucrânia. Confira nossa análise de como o país inovou e transformou sua indústria de mísseis, criando novas armas poderosas nos últimos anos. Isso pode mudar o rumo da batalha.
E por fim, não deixe de se inscrever no nosso canal também, para ficar informado e atualizado sobre todos os principais eventos e os desenvolvimentos recentes das linhas de frente da Ucrânia e de outros lugares.